Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está em Joel, capítulo 2 e versículo 8. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Gafanhotos sempre mantêm sua ordem e, ainda que sejam legiões, não se amontoam uns sobre os outros, confundindo suas fileiras. Este notável fato na história natural demonstra o quão inteiramente o Senhor incutiu o espírito de ordem em seu universo, considerando que as menores criaturas animadas são tão controladas por esse espírito como o são as ressonantes esferas celestiais ou os serafins mensageiros. Seria sábio que os cristãos fossem governados pela mesma influência em toda a sua vida espiritual. Em suas virtudes cristãs, o valor de alguém jamais deveria usurpar o do outro, ou consumir a essência do restante para sustentar-se a si. A simpatia não deve suprimir a honestidade. A coragem não deve golpear a fraqueza para fora do campo. A modéstia não deve alboroar o vigor, e a paciência não deve massacrar a determinação. Então, também em relação a nossos deveres, não devemos interferir nos assuntos dos outros. A utilidade pública não deve ferir a piedade individual. O trabalho da igreja não deve espremer a adoração familiar em um canto. É impróprio oferecer a Deus uma tarefa que esteja manchada com o sangue de outra tarefa. Cada coisa tem sua beleza em seu momento específico. Caso contrário, perde a beleza. Foi para o fariseu que Jesus disse: devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. A mesma regra aplica-se à nossa situação pessoal. Precisamos ter o cuidado de saber qual é o nosso lugar, tomá-lo e nos mantermos ali. Precisamos ministrar conforme a habilidade que o Espírito nos deu e não nos intrometer no domínio de nosso irmão servo. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a não cobiçar os lugares elevados, mas a nos dispormos a ser os menores entre os irmãos. Longe de nós sermos espíritos invejosos e ambiciosos. Sintamos a força do comando do Mestre e façamos o que ele nos propõe, mantendo a ordem com o restante da multidão. Nesta noite, sondemos e vejamos se estamos mantendo a unidade do Espírito nos elos da paz e que nossa oração seja esta: que em todas as igrejas do Senhor Jesus prevaleçam a paz e a ordem. Senhor nosso Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração desejoso de aprender, desejosos de viver com sabedoria e equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ensina-nos, Pai, a viver em ordem, não uma ordem fria ou mecânica, mas a ordem que vem do Teu Espírito, que traz paz, propósito e direção. Queremos caminhar sem empurrar uns aos outros, sem invejar o chamado do irmão, sem competir pelos lugares mais altos, mas servindo com alegria no lugar onde o Senhor nos plantou. Dai-nos discernimento para entender o tempo de cada coisa e a humildade para permanecer firmes na posição que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, Senhor, a não confundir zelo com desordem, nem trabalho com ativismo. Que cada ato nosso, cada palavra e cada serviço sejam feitos com amor, com reverência e com simplicidade de coração. Que o Espírito Santo nos ensine
a cooperar e não competir, a edificar e não dividir, a trazer paz onde há confusão e a manter a unidade do teu corpo em amor. O Senhor criou todas as coisas com perfeita ordem, sabedoria, beleza e excelência. Te pedimos, Senhor, em nossas casas, em nossas igrejas, em nossos corações, te pedimos que todas estas coisas maravilhosas prevaleçam. Em nome de Jesus. Amém.